Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação para falar agora com o setor de café. Na última sexta-feira, o Secafé divulgou os dados de exportação do Brasil, o número chamou bastante atenção do mercado, a gente teve um recuo aí nos embarques aqui do nosso país bastante expressivo, mas para a gente entender o que aconteceu e explicar melhor para o produtor por que a gente teve essa queda de pelo menos aí 20% nos embarques, eu convido agora o Marcos Matos, ele é diretor-geral do Secafé. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Olá, Virgínia. Olá a todos. A satisfação é toda nossa. Marcos, vamos lá, o setor como um todo, acho que foi bastante surpreendido na sexta-feira com esse número de 2,6 milhões de saca que o Brasil atingiu em maio. Eu te digo isso porque pelos analistas que a gente vem conversando aqui no Notícias Agrícolas, esperavam até de certa forma uma redução, nesses embarques, mas ela foi mais expressiva do que a gente esperava. O que aconteceu, Marcos? A gente ouve bastante aí no mercado essa questão da falta de café que a gente pode vir a ter por conta da quebra de safra no Brasil, mas na teoria isso é um problema que a gente pudesse ter lá na frente, não era esperado para agora, depois dessa safra tão expressiva que a gente teve no ano passado. Como é que a gente explica esses números, Marcos? Sem dúvida nenhuma, o Brasil teve a sua safra recorde em 2020 e por isso nós temos tantos recordes para mencionar. A despeito de maio, com 2,6 milhões de sacas, de janeiro a maio, nós exportamos em média 3 milhões e meio de sacas. É um recorde para esse período, de janeiro a maio. E quando nós analisamos o ano safra, que é de julho a junho, ainda falta um mês para a nossa série histórica ficar completa, mas já é recorde histórico. De julho a maio, nós exportamos 42,5 milhões de sacas. Em 18/19, período completo, 41,4 milhões de sacas. Ou seja, já batemos o recorde. Mesmo assim, todos estranharam o número de maio de 2,6 milhões de sacas. E é importante ressaltar que há argumentações para explicar essa queda substancial. Nós entendemos que as vendas poderiam ser substancialmente maiores se não fossem dois motivos centrais. Um deles, ainda mais importante, que é a questão logística. A falta de contêineres, a falta de espaço nos navios. Os negócios com o exterior são feitos, existe demanda, existe fluxo do comércio. Mas na hora de se fazer o embarque, há muitos cancelamentos de bookings. O que é o booking? É quando você contrata o espaço dentro do transportador. Quem faz esse papel é a agência marítima e muitas vezes o armador não tem espaço e até que todos os telespectadores saibam, o café brasileiro é exportado via contêineres. Faltando contêineres, faltando espaços de navios, nós temos essa limitação significativa do fluxo do comércio. Os nossos armazéns seguem ainda abastecidos, nós ainda estamos no contexto da safra recorde. Então, esse é um dos motivos. E mais um outro, nós temos também uma questão de readequação dos procedimentos do nosso certificado de origem, lá da OIC, que é o documento que ampara as estatísticas. Nós mudamos algumas bases de dados, hoje nós consideramos como data de exportação o conhecimento de embarque, o nosso BL, e não mais o despacho aduaneiro, a parte da liberação aduaneira, como era feito antes. Mas isso é positivo. Nós temos ali um ajuste de estatística, mas um segundo momento, todas as estatísticas, tanto a nossa quanto a da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, tendem a estar mais alinhadas no futuro. Marcos, você trouxe dois assuntos que eu quero falar com você. Vamos começar com esse problema das entraves na logística, né? Esse negócio do booking, dos containers. Esse é uma questão que a gente vem falando não só para o setor de café, mas de modo geral para todos os embarques do país, principalmente nesse momento de pandemia. Estamos indo aí para 2 anos que a gente precisa, que o setor tem lutado, né? Tem encontrado saídas para garantir que os embarques aconteçam. Mas quando você fala que lá na frente os negócios são fechados, há mercadoria, mas lá na frente há o cancelamento por conta desse booking, isso prejudica de alguma forma o nosso mercado, porque eu sei que uma das propostas da Secafé nessa gestão é justamente ampliar a nossa confiabilidade lá fora, né? Quando a gente tem esse cancelamento, prejudica de alguma forma a visão como nós somos vistos lá fora? Como é que a gente explica isso para o produtor? Bom, o Brasil conseguiu fazer um trabalho muito bem feito durante toda a pandemia e nessa fase que para muitos países já é pós-pandemia. Nós vimos problemas de logística na Colômbia, por questões de manifestações. E o Brasil, mesmo com o problema da Covid, que é seríssimo, nós conseguimos a essencialidade dos serviços, do agronegócio, armazéns e a logística.
Uma questão muito, muito importante é que nós negociamos FOB no Brasil, ou seja, a função dos portadores, das cooperativas, é colocar o container no terminal. Então, o frete e toda essa relação com o armador é feito pelo importador. Então, as dificuldades que estão sendo encontradas é pelos nossos próprios clientes. Então, existe um processo de conhecimento desses entraves. E, posteriormente, há uma nova reprogramação, um planejamento logo à frente. Então, existindo isso, nós amenizamos esse problema. Porque o Brasil, sendo 40% do mercado global de café, entre exportação e consumo interno, e tem 3 séculos de história nesse produto, é reconhecido por aquele que entrega no prazo e na qualidade. Então, existindo essas externalidades que vão além do café, acontece no algodão, que é por containers também, nós temos as carnes, no caso de carnes de frango, nós temos todo esse uso de containers, mesmo o açúcar, né, ainda usa containers. Então, nós temos uma dinâmica que afeta o agro brasileiro. Mas é importante frisar que o café segue forte no mundo. A OIC publicou recentemente, também na semana passada, a nova estimativa de consumo mundial, crescendo 1,9%, indo para 167,7 milhões de sacos. Um número fabuloso que mostra a confiança do consumidor, mostra a reabertura, o avanço das vacinações que a gente viu em vários países da Europa, a Europa como um todo e Estados Unidos. Isso sinaliza para nós. Em contrapartida, a logística nos desafia, porque é algo estrutural. Com essa reabertura das economias, houve portos congestionados no âmbito dos Estados Unidos, China e Europa. Os portos nos Estados Unidos são limite de capacidade. Pela reabertura, pela necessidade de vários bens, porque existia uma demanda reprimida. Até que as linhas marítimas reabsorvam todo esse impacto, nós temos um período de readaptação. Nós temos exemplos de armadores que compraram novos containers, novos navios. Então, nós temos um processo de normalização. Mas a posição geográfica do Brasil, nós sabemos também, não é das mais privilegiadas, né? Mas esperamos que nós consigamos ter um resultado melhor mês que vem, mas os desafios estão aí. Marcos, quando você fala que a gente tem uma janela de tempo aí para voltar à normalidade, a gente consegue estipular em quanto tempo que isso deve acontecer? Pelo que você trouxe agora, então a expectativa já é mais positiva para os embarques do mês que vem, é isso? Sem dúvida, e inclusive para o mês que vem nós vamos ter já a questão das datas de exportação já harmonizadas. Essa mudança que aqui mencionamos no certificado de origem, a data da exportação já mais harmonizada, os sistemas também, a forma de apuração já conhecido por todos e muito bem apurado, sem qualquer necessidade de reanálises e harmonizações. Então, nós entendemos que, existindo o café, tá, dessa safra alta, nós vamos ter condições, sim. A condição logística, nós vamos acompanhar as próximas semanas, nós vamos conhecer, conversar com armadores, terminais, nós temos eventos relacionados a isso, junto com a ANTAC, da mesma forma, um diálogo permanente. E nós conhecemos o lado deles, nós sabemos que estão ocorrendo investimentos e buscando compromisso com os exportadores brasileiros, inclusive de café. Então, esse é o ponto, continuarmos trabalhando para mitigar todos esses impactos logísticos, porque do nosso lado, o lado da demanda é um mercado cada vez mais vigoroso. Isso para o Brasil é uma ótima mensagem. E, Marcos, vou aproveitar que você trouxe a questão da modernização dos certificados, para a gente relembrar para o produtor o que isso significa, o que isso traz de benefício, por que o Secafé está implementando essa modernização, pode ser? Mas, claro, na verdade, nós fizemos uma discussão lá na Organização Internacional do Café, objetivando a modernização. Hoje existem papéis, documentos, até recentemente existia uma necessidade de assinaturas física. Então, nós fizemos todo um trabalho para modernizar e também usar critérios que já são internacionais, como a referência única, a RUC, de cadastro único, e seguindo as regras da Organização Mundial do Comércio e da Organização Mundial das Aduanas. Então, o que nós fizemos foi levar para a OIC discussões recentes do âmbito do comércio internacional e também para nós essa gestão eletrônica, tudo ser eletrônico. E logo mais, a gente integrar isso ao nosso portal único. Não existir mais retrabalhos para você continuar a ter esse nível de detalhe nas exportações de café brasileiro. Então, esse é o nosso passo, modernização. O produtor, no primeiro momento, ele não percebe isso, mas vai ter estatísticas melhores, mais rapidez, e isso para os exportadores é muito significativo. E nós temos que lembrar um ponto, porque indiretamente é muito benéfico para o produtor. Todo o preço FOB exportação, ele tem um repasse ao produtor, que varia de 80% a 93%, dependendo da época do ano. É o índice mais alto
de todos os países produtores. O Brasil é aquele que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor. Então, reduzindo burocracias, reduzindo demoras, otimizando o seu fluxo de caixa, com certeza, pela lógica do nosso índice IPEP, o produtor se beneficia. Então, essa é a nossa função, buscar modernização e ter sempre as estatísticas mais confiáveis, mais sólidas, e já é essa referência para o mercado todas as vezes que publicamos um relatório. E, Marcos, falando um pouquinho agora sobre os destinos do café, tem alguns principais destinos que eles acabam não mudando, né? Estados Unidos lidera, a gente tem Alemanha, tem Bélgica, mas especificamente esse mês me chamou bastante atenção a elevação que a gente teve para o Japão. É isso mesmo? A gente está ampliando esse mercado por lá, a gente já tinha essa expectativa de que isso acontecesse, que o consumo por lá mudasse, mas a gente teve uma alta aí de 15,2% dos embarques para o Japão. O que isso significa para a gente aqui no Brasil, Marcos? Bom, nós tivemos crescimento em vários desses mercados mais tradicionais. A gente considera o Japão um mercado tradicional, né, de qualidade, principalmente qualidade, mas todos, tirando talvez a Itália, que já há um tempo não cresce, estabiliza ou até reduz levemente, nós temos a Alemanha crescendo em quase 7%, com 3,2 milhões de sacas, né? Isso já falando de janeiro a maio, que te dá um conhecimento mais amplo de período, e não só um único mês, que é um volume menor, né? Quando a gente fala de janeiro a maio, a gente está falando de quase 18 milhões de sacas. Então, Estados Unidos 3,4, Alemanha 3,2, e eles cresceram em taxas importantes e significativas. Estados Unidos com 2,2. O Japão crescer 15% nos chama atenção porque é um mercado de qualidade, então todo o crescimento desse mercado é significativo. Vamos aguardar os próximos meses, verificar realmente se essa é uma tendência e se a gente vai fechar o ano civil 2021 ou mesmo o ano safra, que nós temos mais um mês ainda pela frente e a gente vai ver talvez o Japão ganhando participações. Porque Bélgica cresce, Japão cresce e a Itália segue estabilizada ou mesmo retraindo. Então a regra geral é crescer para os países tradicionais, crescer para países árabes e crescer para países produtores, que é uma outra categoria que a gente também aborda no nosso relatório. Era isso que eu ia te perguntar agora, Marcos. A cada mês que passa, parece que a nossa participação dos nossos países concorrentes, ela aumenta. E vale destacar aqui que a gente vem sempre falando aqui no Notícias Agrícolas, Colômbia, Honduras, enfim, os outros importantes produtores de café enfrentam problemas seríssimos de clima, como você já trouxe na Colômbia no último mês, um problema de logística que parece estar muito longe de se resolver. Mas, enfim, o que isso significa para a gente quando a gente exporta para os países que, na teoria, que até então eram nossos concorrentes na produção, Marcos? Isso mostra uma oportunidade por parte dos países produtores que buscam agregar valor, né, com o café brasileiro e também mostra a qualidade que o café brasileiro tem para fazer blends com todos os cafés do mundo. Então, quando a Colômbia compra para nós, vamos pegar aqui só o café verde de janeiro a maio, comprou praticamente 500 mil sacas, cresceu 152%, só nesse comecinho de ano. O que significa isso? Existe o mercado interno, existe a indústria de torrefação, a indústria de café solúvel e eventuais reexportações. Então, café é matéria-prima. Por quê? A Colômbia produz entre 13 e 14 milhões de sacas. Por mais que tenha o reconhecimento do café colombiano, é uma produção limitada. O Brasil produziu 63 milhões de sacas, segundo os privados, as consultorias, até mais, né, para atender a exportação. Nós, no único mês, podemos dar liquidez de 6 milhões de sacas, dependendo do nível de exportação que nós temos, e o mercado interno, que oscila entre 1,7 e quase 2 milhões de sacas por mês. Então, o Brasil tem muita liquidez e abastece esses mercados. É uma tendência e a gente tem que observar exatamente porque cada café que está sendo exportado, aqui mencionamos a Colômbia, mas temos também o México, nesse período, esse comecinho de ano, de janeiro a maio, comprou mais de 200 mil sacas do Brasil, também teve um crescimento significativo em relação ao histórico. Para nós é muito positivo, a gente tem que acompanhar todo esse movimento e o Brasil, né, tem que ver também as suas melhores oportunidades nesse sentido. A nossa missão hoje é promover o café brasileiro, os seus atributos de qualidade e de sustentabilidade, e obter valor nessas vendas, que esse reconhecimento por todo esse trabalho que é feito seja recompensado no seu valor final, já que é o produtor que tem a maior repasse lá no valor FOB exportação. Então a gente tem um trabalho a fazer e identificar essas estratégias de mercado, para o Brasil também ter o melhor posicionamento possível. E Marcos, e para a gente finalizar, daqui para frente, quais são as expectativas de embarque? A gente sabe
que ainda há estoque, como você falou, ainda há café da safra passada para ser embarcado, mas a gente sabe também que a próxima safra ela vem com uma redução bastante expressiva. Talvez a gente deve manter esse ritmo forte de exportação? É essa a minha dúvida. Como é que o Secafé avalia? Quais são as expectativas daqui para frente? Bom, quando a gente fala safra 2020, é um cenário excelente, o melhor que já tivemos em volume e qualidade. Falando em safra 21, nós viramos a chave, né? Nós entramos no contexto de uma safra pequena, caindo 22%, né? A gente sai de 63, vai para 49 milhões de sacas. O Arábica vai cair mais de... a Arábica vai dar 33 milhões, 33,4 milhões de sacas. É uma queda superior a 30%, 31,5%. Então, com certeza isso impacta, né? Nós temos a questão da indústria interna, nós temos as exportações, nós temos o solúvel, nós temos um monte de questões ali para analisar. Nós temos café ainda, isso é um bom sinal, então o fôlego ele se estende para os próximos meses. Os números da safra que se colhe agora, que começa oficialmente 1º de julho, ele aparece nas estatísticas a partir de agosto, mais preponderante em setembro. Então, em setembro, a gente vai ter essa safra mais baixa surgindo nas exportações. É um volume mais baixo, sem dúvida, permite que o Brasil vá responder bem aos seus compromissos, sem dúvida, os compromissos serão atendidos, porque nós temos uma excelente safra 2020, nós temos estoques, nós temos armazéns para isso. Então, nós temos, obviamente, um volume mais baixo, que vai refletir mais na safra 21/22, porque até junho, fechamento da safra julho-junho, nós já tivemos recorde histórico faltando um mês. Então, realmente, nós temos todo esse cenário a ser analisado com critério, sempre torcendo para que o clima daqui para frente seja mais regular. Marcos, obrigada pela sua participação. Você sabe que o Secafé é sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu deixo o convite aberto para você voltar mais vezes e já te deixo o convite para você voltar no mês que vem para a gente falar novamente do relatório. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Virgínia, e ficamos à disposição. Contem sempre conosco. Um forte abraço a todos. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Marcos Matos, ele é diretor-geral do Secafé, que trouxe para a gente aí, então, a explicação por que os embarques de café no mês de maio caiu bastante, teve uma queda aí de 20%, isso significa aí 2 milhões de sacas embarcadas, então é um número bastante expressivo. O Marcos explicou para a gente que o país continua enfrentando aquele problema logístico por conta da pandemia, alta demanda de containers, faltas de espaço, um cenário que já era observado antes pelo Secafé e que agora se confirmou. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continua. Já já o Alexander Ota está aqui na bancada com o fechamento da soja.